Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente aqui no canal do Ex-Ungido, né? Então, o Criador deu um dom para cada um, né? E você deve usar esse dom. Então, eu, né, tenho esse dom aqui, né? Que muitos falam que é um dom de evangelizar, né? E no mundo teológico, eles elogiam muito bem, né? O dom de evangelizar. Então, eu não sou nenhum evangelizador, eu só uso o dom que eu tenho, né? Que é esse que você está vendo aqui no meu canal, que você vai encontrar sempre eu vou doar o meu máximo, né? Para que você entenda a mensagem, né? Porque o corpo governante, a elite da Testemunha de Jeová, luta tanto contra nós, ex-Testemunho de Jeová. Porque eles lutam tanto nas reuniões lá, se fala tanto, eles editam, publicam literatura e falando sobre nós, ex-testemunhas, né, de Jeová. Na verdade, aí, quem está perseguindo quem? Porque vocês não falam até hoje, no ano letivo de 2022, hoje já é o dia 2, né, do mês 11, por que vocês não falam quantas ex-testemunhas de Jeová existem? Por quê, né? Se eu não sei, não sei se eu posso, né, falar isso, né? Eu não posso falar porque eu não tenho isso documentado, né? Mas se brincar, nós somos mais do que vocês, ou similar ou igual, né? Por que não? Por que não, né, pensar numa questão como essa, né? Porque se nós formos parar para pensar, há mais do que sai do que entra. Mais se sai hoje em dia, né? Em especial após a pandemia, né? Quando estávamos na pandemia, muitos ficaram isolados em casa e tudo, então o acesso era só esse aqui, o nosso canal, né? De comunicação nas redes sociais, né? Tanto que as reuniões, né, das Testemunhas de Jeová naquela época lá, né, era virtual, né? Então era por um aplicativo lá, né? E até hoje se usa esse aplicativo, né? Muitos não querem estar presentes lá por um motivo, eu sei qual é, mas não, né? Eles continuem lá, né? Então, por quê, né? Então, nós, esses de Jeová, na verdade, temos e sabemos a verdade que a organização oculta, né? Em outras palavras, nós somos arquivos vivos. Nós somos arquivos vivos. Porque, então, esse é o nosso trabalho, né? E esse é um recado para você que é testemunho de Jeová, igual acontece nas facções criminosas, né? Então eu falei de arquivo vivo, né? Então o que está relacionado arquivo vivo com facção, né, criminosa? Por né, eu ser um arquivo vivo, nós sermos arquivos vivos, somos uma ameaça para a facção, né, chamada Organização Torre de Vigia, né? A Watch Tower, né? Então, por isso que temos esse tratamento desamoroso, não cristão, né? Muitas pessoas não entendem o que a gente fala, mas você que é testemunho de Jeová sabe o que né, eu estou falando. Então vamos para a Bíblia agora. Quando a mais alta corte judaica condenou os discípulos, a corte, né, judaica condenou os discípulos de Jesus, né, por falar em nome de Jesus, qual foi a reação deles? Né? A reação deles mostrou a causa, né, que a causa estava nas mãos de Deus. E isso foi confirmado por um membro do Sinédrio que disse, né, deixai-os, a Bíblia diz, né? Se a obra for de homens, ela vai parar. Porém, se for de Deus,
estaremos lutando contra Deus. Isso está registrado, está documentado, né? Lá em Atos capítulo 4, versículo 19, e também em Atos, né? No mesmo livro de Atos, né? No capítulo 5, versículos 38 e o 39. Então, liderança, elite, corpo governante, organização, deixe nós nas mãos de Deus também. Imite lá a corte judaica, né? Imite lá, deixe nós, né? Se for de Deus mesmo, né? Que há muito tempo, desde quando existe as redes sociais, existe isso que vocês estão ouvindo aqui agora, né? Então parem de se preocupar com o que postamos, né? Nas redes sociais, nos nossos canais, né? Na internet, e deixe seus fiéis livres, deixe eles livres, né? Em ter associação, né? Social. Ao menos o oi, nem o oi pode se dar. Por que será? Qual é o segredo? Que é o arquivo vivo que nós somos, né? Inclusive, né, deixe-se, ao menos com os parentes, só com os parentes, né? Então, mas não, vocês incentivam o ódio, né? O rompimento da família, né, que Jeová instituiu, né? Jeová, o Criador, né, instituiu a família, e vocês agora estão, né, rompendo esse laço, né? Isso é comprovado, né, mesmo porque meus parentes, meus irmãos, né, meu pai, meus tios, tias, muitos primos, não todos, né, tem isso aí, eles me bloquearam. Então quem foi o pioneiro em desunir o primeiro casal humano? Quem foi? Então Jeová instituiu o primeiro casal humano lá no jardim. Quem é que desuniu? Foi o diabo. Então, organização, não imite atos como esse do diabo em desunir. Isso é desamoroso, isso não é cristão. Se você quer ser cristão, se a organização quer levar a organização, né, ao âmbito cristão, então não imite, né, é isso aí. Então, amigos, a família é a base de um ser humano, é a base de tudo. Esse ensinamento vitupera e desonra e mancha o ser divino, né, que é o Criador. Não se importe em nós falarmos mal da organização. É a organização, nós estamos falando mal da organização, né? Não sei, a gente fala mal da organização aqui, nós não falamos mal de Bíblia, de Deus, né, do Criador, né, e de seu Filho Jesus Cristo, da Bíblia. Nós não falamos mal, né? Nós falamos não é mal, nós falamos a verdade, e essa verdade, né, caia bem ou mal, mas é a verdade, e que não vai ser escondida, não vai ser oculta, né? Lá os apóstolos, lá os discípulos, eles morreram, mas nós somos seguidores deles, dos 12, né? Então, realmente se comprovou lá na corte judaica de que eles estavam lutando contra Deus. Então, por isso que não parou. Então, até hoje, os ensinamentos, né, dos apóstolos, dos discípulos, de Jesus, tudo continua até hoje, né? E nós, né, não vamos parar, né? Esses vídeos, nossos conteúdos, né, nas redes sociais vão ficar disponibilizados, né? Nós sim, igual os apóstolos, podemos, né, findar a nossa carreira terrestre aqui, né? E para onde o Criador nos levar, que sejamos, nós não temos, né? Não fomos nós que pedimos para vir, né? E viemos, né? E se você veio com um dedo a menos, com um dedo a mais, você não pediu, então você veio, o Criador permitiu, né? Então nós não podemos dizer nada para onde a gente vai, nós não devemos escolher, né? Então se importe em defender quando nós estamos aqui, quando eu, né, o ex-ungido, né, estou aqui proclamando isso, ensinando isso. Se importe, né, em ensinar os seus adeptos, meus parentes, tudo, meus amigos, né,
em defender a Bíblia, o Criador, Jesus Cristo, né? E seus ensinamentos, né? Não se importe em defender a organização, igreja, nada, pastor, ancião, não se importe com isso. Se importe quando a gente falar uma coisa que não está na Bíblia, aí você vá lá no seu santo site, né? E aí comente lá, posso até pegar o meu vídeo aqui, esse aqui, né? Agora não reedite não, deixe o áudio com, né, deixe os direitos autorais aqui, né, que a gente obedece o YouTube, então isso sim é direitos autorais. Então pegue meu vídeo assim, né, argumente lá e fale assim, ó, ele falou da Bíblia lá, ele não ensina a Bíblia não ensina a Bíblia não, né? O que ele falou da Bíblia lá não está escrito na Bíblia, não é dessa forma, né? E eu vou ter tempo ainda para explicar o que vocês pegam, né, de um texto fora do contexto, né, e usam aquilo como virar lei, né? Então, entre nós, né, testemunhas de Jeová, entre nós testemunhas de Jeová, né, voltando, né? Então, procura defender o que vocês tanto pregam, ensinam, né? A obra, né, do reino. Então, se preocupe em defender a obra do reino, né? Que vocês têm até um site lá, um WhatsApp, né? Que você pode digitar aí, venda de ativos, né? Vende novos e usados, né? Então, a organização é sem fins lucrativos, né? Então, se é sem fins lucrativos, né, e foi adquirido por os fiéis nas testemunhas de Jeová donativos, né? Se brincar, até dinheiro meu lá ainda tem, mas não vem um cara, não estou fazendo questão disso aí, né? Então, se é sem fins lucrativos, vocês estão vendendo sem autorização, sem a ciência, que eu sei, sem a ciência, né, desse site, e sem a ciência de que está vendendo algo que foi comprado com suor, com dinheiro, né, dos adeptos, dos fiéis, da comunidade de Testemunho de Jeová, né? Então, será que eles autorizaram isso, né? Então, aí vocês falam que é vendido, né, em prol da obra do reino, mas ninguém foi consultado. Mas se é uma associação sem fins lucrativos, né, não deveria vender, já usou, abusou, tudo, novo usado, novo, o detalhe é novo, viu? Então vocês tinham que doar com a obra de caridade, né? Não tem tanto salão aí em construção, né? Vendendo, poxa, mas está vendendo o salão do reino, vendendo, vocês estão dizendo que vocês estão crescendo, né? Se eu tenho uma família, tenho muitos filhos, né? Então eu tenho 3 casas, né? E de repente eu ter 10 filhos, eu vou vender uma das 3 casas, eu quero mais casa, nem que as casas estejam acabadas, eu vou reformar aquelas lá, né? E, né, para os novos filhos. Então, se vocês falam que está crescendo e tudo, né? Então, por que vender? Né? Então, nós, ex-testemunhos de Jeová, sabemos essas informações, coisas que você, né, não possa saber, não saiba, porque se você é testemunho de Jeová e sabe, você já faria sua carta de desligamento de uma empresa americana agora, né? Então, futuramente, né, eu vou fazer um vídeo, né, de o porquê está se vendendo os salões do reino, que não é para ter um padrão novo, não é nada disso aí, né? Não é nada disso daí, né? O amor, né, identifica. O amor é o sinal. Jesus falou isso, né, em João 13, né, capítulo 13, versículos 34 e o 35. O amor é o sinal, né, que identifica o verdadeiro cristianismo, né, o cristão, o amor, né? Será que é isso que vocês pregam tanto, que ocultam, né? Então, até então aqui agora, é amor que eu falei de Testemunho de Jeová, né, do corpo governante, da organização? Não, é só ocultismo, nada de amor, né? Porque vocês, nas filiais espalhadas ao redor do mundo, tem um departamento exclusivo, né? Tem um departamento exclusivo para ser analisado
para analisar as redes sociais que se fala da organização, mas é só da organização, não se fala nada de Jeová, de Jesus Cristo, né, do Criador da Bíblia. Nós só falamos da organização, que a organização não é cristã, né? O Criador não aprova o que vocês estão fazendo, né? Então aprenda, né? Lá eles pegam um texto fora do contexto, né? Que eu estou esquecido aqui qual é o texto, mas, né, a luz clareia mais e mais, né? Mas a luz clareia mais e mais é de quando mais você vai estudando a Bíblia, mais você vai entendendo, o Espírito Santo vai revelando coisas para você. Então, quando eles criaram, né, esse departamento, né, nas filiais, né, inclusive tem na sede nos Estados Unidos, né? Então eles criaram. Então eles estão estudando a gente. Em outras palavras, eles estão aprendendo com a gente. Então, de acordo com o que nós expomos nos nossos canais, eles vão mudar as coisas, né? Eu vou pedir uma licencinha rapidinho para vocês, para mim beber uma aguinha rapidinho. Para lubrificar, né? Então, tá aí o motivo aí de por que tanta publicação, tanta literatura nova todos os dias, né? Então, você vê nos carrinhos, nas ruas, tudo. Então, eu acho que é uma semana, cada semana tem, né, uma revista, um outdoor, um banner novo, né? Então, e lá no site também, eles também têm literatura nova. Então, será que eles estão aprendendo com nós? Inclusive eu ainda não, eu ainda estou começando agora. Mas eu me ajunto às cadeiras, que é muitas cadeiras, viu? Então, eles trabalham em cima dos canais, né, de nós, ex-testemunhos de Jeová, né? E o detalhe é esse, espalhados pelo mundo, né, nas redes sociais. Então, infelizmente você é impedido ao menos de estudar o outro lado de suas crenças. Isto chama-se extremismo, né? O corpo governante, a organização é extremista. Por isso que eu já retorno a falar, reforço. Por isso que eles foram expulsos da Rússia, né? Por enquanto, né? Por isso, né? O tempo sempre foi o seu pior inimigo. Agora eu vou falar sobre mim. Quando me expulsaram, eu mostrei que a organização ensinava errado e continua a ensinar. Agora você, ancião, que participou da minha comissão judicante, né? Pode ter certeza que o temor do homem, a organização, você teve temor, né, da organização, né? Tirar o seu cargo, porque às vezes, né, ancião nessa Testemunha de Jeová não foi feliz nos trabalhos, na vida social. Então, esse status de mandar, né, sempre do ser humano sempre o ser humano sempre quis mandar sobre o outro, sempre quis governar, né? A eleição passou, então todo mundo quer governar, todo mundo quer ser mais que o outro, quer mandar, então ninguém quer ser mandado, né? Então, ancião, né, que foi da minha comissão judicante, viu com seus próprios olhos, né, que era verdade, mas o temor impediu de agir, né? Então, eu dou um outro lembrete a todos que participaram, né, da minha comissão judicante, e infelizmente todos que estão a participar ainda de alguma comissão judicante, né, que é a comissão judicativa, né, que julga o seu destino, né? A verdade não deve temer um exame, e conforme o Atos capítulo 7, versículo 57, Atos capítulo 7, 57, todos os anciãos tomaram a mesma atitude dos líderes religiosos lá no tempo, né, no passado, né, quando eles taparam os seus ouvidos, né, e dando altos gritos, avançaram todos juntos contra Estevão. Isto tem um preço, meus queridos irmãos.
com todo amor, e, né, eu falo isso para vocês. E isso teve lá para eles lá um preço, né? E vai ter para vocês também um julgamento que Jesus irá fazer. Esse sim é o julgado, é o julgamento onde nós seremos julgados. Todos nós, né, temos um pecado, né? Eu tive 25 anos lá, né, na cegueira, na hipnose, né? Mas eu digo 25 anos, mas não era assim como, porque eu concordava, né? Não, respeitava, mas não concordava com algumas coisas, né? Então, Jeová, a Bíblia, né, o Criador, vai cobrar isso de vocês, né? E César, a lei do homem, né, conforme o vídeo anterior que eu fiz, né, as testemunhas de Jeová e o processo, né, concessual. Então, César não permite, então não permite isso, né? Agora eu queria falar agora sobre a data de hoje, né? Então, já acabei, eu queria falar 2 assuntos aqui, eu queria fazer 2 vídeos, mas não sei se eu posso fazer mais um outro hoje, não sei se vou ter tempo, né? O dia é corrido e tudo, né? Então, agora eu queria falar aqui relacionado ao dia de finados, né? Que é hoje, né? Então, eu quero agora trazer a atenção aqui, com todo respeito, né? Eu quero que agora você analise tudo. Eu vou beber mais um pouquinho de água, porque quem fala demais, né, bebe água para lubrificar, né? Tem muitos que passam por isso, pelo que eu passei, e muitos que estão passando lá na Testemunha de Jeová, que é coisas que eles ocultam, né? Tudo que eu estou falando. E nós aqui, nesses canais aqui nas laterais, se você for aqui no canal do YouTube aqui, se você está assistindo no YouTube, né, que eu vou disponibilizar em diversas plataformas esse vídeo, né? Então, se você está assistindo em especial no YouTube, né, nós temos aqui, não sei qual é o lado que, né, vai ficar aqui os canais relacionados. Então você vai lá em relacionados, né, tem 3 lá, né, tem ao vivo, nisso aqui, então os seus canais que você é inscrito, né? Então você vai em relacionados, né? Então aí você vai lá em relacionados, vai ser só esse Testemunho de Jeová, né? Porque Testemunho de Jeová é proibido de fazer isso aqui que eu estou fazendo, né? Então você só vai ver coisa de esse Testemunho de Jeová, né? Então, e se tiver alguma Testemunha de Jeová, ele não vai aparecer, ele vai ser um fake, né? Então eu não sou fake, eu sou eu mesmo, né? Então, isso que acontece, né, lá. Então, eles infelizmente ocultam. Então, né, fica aí para vocês, né? Então agora vamos tratar do assunto, né, que nós temos que respeitar, né, os dias nacionais, feriado e tudo. Então, né, dia de eleição, né? Então nós temos que ir lá votar. Então César, e a Bíblia não proíbe nada disso aí, né? A Bíblia hoje, né? Hoje é dia 2 de novembro, 2 de novembro de 2022, é o dia de finados, né? É o dia dos mortos, né? Então agora a Bíblia não fala em passagem alguma, né? É proibido comemorar finados, né? Porque a Testemunha de Jeová, eles falam que não comemora, eles não comemoram, né, nenhuma data festiva, né? Então isso é um outro vídeo que eu vou fazer também, de o porquê eles não comemoram aniversário. Só vou adiantar que o aniversário, né, é que a língua coça, como já falei em um outro vídeo, né, mas eu tenho que parar com isso, né, porque é muita informação, né? Então só o aniversário que eu vou falar. O aniversário, eles falam que eles não comemoram o aniversário, mas antigamente comemorava, né? Então, está arquivado. Então eu tenho, né, e muitos dos meus colegas aqui não sei que canto não são os dois lados não, mas é um desses lados que eu estou apontando aqui. Então, nós temos essas informações, né, privilegiadas, porque só nós temos. E se brincar, nem eles mesmos têm lá mais. Eles estão queimando tudo. Eles são incentivados a queimar até Bíblia antiga, anterior. É uma nova agora, a de capa cinza. Então a de capa preta, verde, todas as outras você tem que queimar. Imagina você queimar a palavra de Deus, queimar a Bíblia, né? Isso me lembra lá aquelas pessoas que eram mortas em guilhotinas e tudo, né? Então, porque tinha a palavra, a Bíblia, né? Porque tinha a Bíblia. Então,
Quem queimava era eles lá, que não queria que a verdade penetrasse, a verdade chegasse, né? Então, eles que, né? Então, eles ensinam que o aniversário, né? Hoje, eles ensinam hoje, né? Hoje, não sei se amanhã vai ser a mesma coisa, né? Então, eles ensinam que o aniversário, não se pode comemorar aniversário, né? Porque só tem 2 aniversários na Bíblia, e esses 2 deu morte, né? Então, tem aniversário hoje tem aniversário que não dá morte. Tem uns que dá, tem uns que não dá. Mas lá na Bíblia dá os 2 exemplos de aniversário, mas não diz que é proibir, né? Exemplificar, dar um exemplo na Bíblia é uma coisa, proibir é outra. Então, não há esse paralelo de o exemplo com proibição. Então, eles não comemoram o aniversário, mas antes comemorava, né? É igual o casamento. Casamento pode, porque Jesus estava realmente num casamento. Mas hoje tem casamento que é da morte. E aí você vai proibir? Né? Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso aí a PNL, Programação Neurolinguística, falácias. Então não tem nada a ver com Bíblia. Eles não, infelizmente é assim. E não só com eles, mas em outras denominações. Mas no meu caso aqui, meu canal é sobre testemunho exclusivo para falar e expor o que as testemunhas de Jeová escondem. Então, sobre o dia de finados, né, que a Bíblia não fala nada sobre, né, sobre a data, né, festiva, né, nós não estamos comemorando nada, né. Então vamos aqui, eu preparei um esboço aqui, eu levantei essa madrugada e me tocou na mente, né, falar sobre o dia de finados. Então a organização, né, autorizou e desautorizou diversas vezes transplantes de órgãos. Pode, não pode, pode fazer transplante de órgão ou não pode, né? Então eles ensinavam que era canibalismo se transfundisse um órgão, né? E se um órgão fosse para outra pessoa que necessitasse, o sangue então não existe, né? Então estão me ligando já aqui agora, então me perdoe aí pelo vídeo, né? Mas eu não posso aceitar. Enfim, então podia e não podia, né? Então esse ensinamento custou vidas, né? Quem precisou de um órgão, né? E a organização Torre de Vigia proibiu. Morreu, custou vida. Agora eu te pergunto, quem foi o culpado por essa morte? Quem foi o culpado quando era proibido? Será que foi o Espírito Santo? Negativo. Outro exemplo. Então, tudo aqui agora, a partir de agora, é sobre os mortos, sobre a data, né? Vamos lembrar hoje, né? Todos hoje agora, no momento, né? Um momento sério, agora sim sério, né? Então, todos os mortos, né? Testemunho de Jeová, em especial, né? Não sei onde estão, né? E não me cabe julgar, está nas mãos do Criador. E estando nas mãos do Criador, né? Está em boas mãos. Então, eu estou aqui falando isso para os familiares, os parentes, né? Para eles terem uma mensagem de consolo, né? Então, infelizmente, né? A organização leva uma culpa nessas mortes, que são várias, né? A organização proibiu as vacinas por décadas. Eu tenho as datas exatas. Eu tenho até as literaturas que, né, que eles proibiram, né? Eles proibiram, né? E agora já pode, né? Mas quando foi proibido, né? A história diz que houve mortes, né? A história diz que houve mortes. Não se vacinou, não era incentivado, né? A tomar vacinas, né? Então, eles, claro, se não obedecesse à organização, à elite, ia ter represálias. Qual é a represália? Morte social. Ia ser desassociado, um ato desamoroso e não bíblico, não cristão, né? Quem foi o culpado, irmãos? Quem foi o culpado, querido ouvinte, né? Querido seguidor do canal, meu não, seguidor do canal, das informações
que eu transmito aqui nesse canal. Quem foi o culpado? Será que foi o Espírito Santo? Negativo. As testemunhas de Jeová são proibidas de transfusão de sangue. São proibidas, né? Agora o corpo governante, a organização, a elite, autorizou as frações do sangue. Autorizou as frações do sangue, né? Maísa, tá chegando aqui, Maísa, mas Maísa não é bem-vinda no nosso vídeo, né? Então, o corpo governante pegou, não sei, eu acho que eles são médicos, se brincar eles não têm nenhum ensino fundamental, se você for ver o histórico, né? De cada membro do corpo governante, que é a elite da Testemunha de Jeová. Então eles fracionaram, eles têm médicos lá, tudo lá, mas como é que eles conseguiram fracionar, dividir o sangue? Então vamos lá, vamos só analisar isso aí, né? É sobre o finados que a gente está falando, né? Então vamos analisar. Você pegar a laranja, você pega uma laranja e quer fracionar essa laranja, então você divide os gomos, né? Então, se você comer um gomo, você está comendo a laranja ou não? A lógica é que sim. Você só fez fracionar, só fez dividir cá e lá e cá, né? Se você pegar um hambúrguer, né? Então, faz parte do hambúrguer, né? Então, você não está comendo um hambúrguer, né? Um hambúrguer sim. Você não está comendo um hambúrguer por completo, mas não deixa de comer um componente que vem do hambúrguer, né? Então, que ideia! Coisa de girino, cabeça de girino, né? Com todo respeito, mas é a verdade, né? Então, e esse ensinamento agora das frações é novo. Se muito é alguns aninhos, né? Não sei, né? E quem não chegou, né, a pegar esse ensinamento novo das frações, de se beneficiar das frações, que são 4, né? Então quem não, né, não alcançou esse ensinamento e morreu, porque era proibido 100%, agora é fracionado, então agora pode, mas insiste em participar do vídeo, mas ela não vai. Miguel, fica quietinho ali, Miguel é obediente, né? Quem foi o culpado pelas mortes antes desse ensinamento das frações? Quem foi o culpado, né? Quem foi o culpado? Será que foi o Espírito Santo? Se vocês dizem que são uma associação que ajuda, se vocês são uma associação, se a Torre de Vigia, né? Antigamente era organização, né? Então, devido a imposto, que era a organização, então a organização pagava imposto, mas quando eles olharam, né, a luz deles piscou, né? Os advogados disseram, não, vamos pagar menos imposto, vamos colocar a associação bíblica das testemunhas cristãs, né? Então, se é uma associação, se você for na associação dos moradores do seu bairro, você recebe ajuda, qualquer tipo de ajuda psicológica, tudo, assistência jurídica, né? Na sua associação do seu bairro, em qualquer lugar que você esteja aí no Brasil e em muitos países, né? Porque o Brasil não é um país de primeiro mundo, então, mas mesmo assim tem essa coisa que é uma ideia boa, né? Associações de moradores do bairro, né? Então você vai chegar lá, vai encaminhar você para um psicólogo, né? Gratuito, esse é o ponto, né? Então, que ajuda a associação, né, das Testemunhas de Jeová, que ajuda ao menos vocês dão para essas famílias ou vítimas? Que ajuda? Sabe com o que vocês, diante de tudo isso que eu falei, estão preocupados? Sabe o que vocês estão preocupados hoje no dia de finados, dia de lembrar dos mortos, dos nossos entes queridos? Só isso, né? Não é adorar, não é nada, só lembrar, só um dia dedicado que deve ser respeitado, né? Essa semana, né, dia 2/11, né, está, ou já foi, né, que hoje já é quarta-feira, né, está, ou já foi, né,
em todos os salões do reino, lida carta para todas as congregações do mundo, né? Para todos, essa semana, exclusivamente essa semana, o corpo governante, na organização, enviou carta para ser lidas nas congregações. Será que é para falar do dia dos finados, da semana, não sei, será? Não, negativo. Você pode ir lá no Salão do Reino, né, e você vai ver o seguinte: chamar a atenção para a assistência, né, de modo físico, deixar de usar o aplicativo, que eles ainda têm lá, muitos usam, né? As pessoas, muitos estão acordando dessa hipnose, né? Então, eles ainda estão, né, no aplicativo lá, virtual, em casa, igual eu estou aqui, né? No meu, né, não onde eu me encontro, né? E as pessoas estão lá, né, no aplicativo que eles usam lá, né? E nem câmera usam, nem abrir a câmera eles usam, né? Porque eles ligam lá, desligam o microfone, desliga a câmera, e aí só para comparecer, só para dizer que está na reunião. Mas não estão jogando PlayStation, né, jogando Xbox, né, estão jogando game no computador, estão no WhatsApp, né, estão fazendo outra coisa, então tá ligado lá, e aí quando dá a hora, né, de acabar, então eles vão lá, chegam e desligam, né. Então não tem nada a ver, né, não tem nada a ver com a data e respeito, né, e amor às pessoas falecidas, inclusive a morte social, né? Qualquer tipo de morte. Eu sou morto socialmente para meus parentes, né, meus amigos de infância, que tudo que eu conquistei, né, foi lá na Testemunha de Jeová, a amizade, nem ciclo, né, de amizade. Então foi tudo lá. Então hoje eles não falam mais comigo, não falam, né? E você aprenda, saiba que é a verdade isso aí, né? E eles não te ensinam, né? Então é morte social também. Então é dedicado a mim também, né? Mas eu sou morto social só para eles, né? Para meu vizinho aqui, o meu vizinho né, de cá, o de cima, o da frente, ali, então não sou morto não. Então Cristo Jesus, né, me amparou, né? Então, como amparou lá o cego, né, ele foi expulso da sinagoga. Então eu fui expulso da religião desse mundo de Jeová. Então, por eu falar a verdade, então o cego estava falando, não, foi Jesus. E os fariseus lá, eles não acreditaram. Então, se falasse naquela época lá que era Jesus, né, o filho do Criador, o que estavam esperando, né, eles tinham rixas, tinham raiva de ouvir a verdade. O ponto é esse, né? Então, eu falei a verdade, né, e fui expulso. Então, Jesus Cristo me acolheu, né? Então hoje sim, eu encontro cristãos, né, que têm um amor, né, que pregam amor, ensinam amor, agem com amor, e a atitude deles, né, para comigo e eu para com eles, né, identifica que temos amor, né, e o amor identifica, mas só quem sabe mesmo quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, né. Eu só tenho a lamentar pelos cerca de 25 anos, né, mais ou menos, né, que eu sustentei os ensinamentos, né, que prejudicou muitas vidas, né. Eu mesmo não levei ninguém, não batizei ninguém, graças ao Senhor Jesus Cristo, né. Eu não levei cargo, né, apesar de não levar, mas exercer, né, mas não levar o título, né, mas eu não desassociei ninguém, não participei de comissão judicativa nenhuma, né, porque julgar é somente o Senhor Jesus, né. Então eu encaro que o Senhor Jesus, né, ele passou por algum momento em minha vida e passou barro nos meus olhos, né, e hoje estou aqui livre, né, liberto, pois a verdade liberta, a verdade não prende ninguém. Então isso é bíblico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então fiquem todos com Deus, né? Eu hoje estou livre, liberto, né? A verdade liberta. Então se liberta, você está livre, você é livre para fazer o que quiser, andar,
né, fazer canal qualquer canal de redes sociais, né? Então eu incentivo você, né, a expor também o seu conhecimento aqui, né, a estudar em primeiro lugar, porque para mim estar aqui hoje fazendo esse vídeo, eu estudei, né, eu recebi orientação divina, espiritual, né? Então é o que eu oriento a você, né? Saiba como começar, né? Porque se você for perdão, eu fiz curso de segurança do trabalho, né? E fiz um curso de radiologia. Então, tudo começa, então você não já, por exemplo, o de radiologia você não já vai chegando a aprender a manusear a máquina, né? Então você não vai chegar, então você vai ver quem inventou a radiologia, de onde vem, então isso é história. Então Bíblia, né? Quando você vai estudar Bíblia, quando você vai ensinar Bíblia, não vá só com Bíblia não. Vá em primeiro lugar com Bíblia, depois a oração do Espírito Santo para te revelar. E se possível, que é bom, é aconselhável, vá com estudo teológico para saber a época, né, que foi escrito, para quem foi direcionado tal passagem, do que se tratava, o que estava acontecendo ali, para você não cair, né, no que eu caí, eu fui vítima, né? Então, hoje, né, eu tenho um tempo, né, para estudar, né, comprar livros, né? Então, desde a história da humanidade, né, tem livros, tem papel, né? Então, se prepare, eu incentivo você a abrir o seu canal também no YouTube, Testemunho de Jeová ou não, né? Se você for Testemunho de Jeová, não apareça, porque você vai ser chamado, você vai, né, tem uma sala B lá, que é uma sala que eu já falei o que é, né, mas você que é Testemunho de Jeová, né, você sabe o que é. Então, é uma sala B que é uma sabatina, é uma sala de sabatina. Então, eu sempre fui para essa sala B, né, e sempre levei para os anciãos ser sabatinados, eles foram sabatinados, né. Então, nunca me pegaram em erro nenhum, nunca me pegaram, né, lá se você for ancião e tudo, pode pegar lá o meu registro lá de publicador, né, você não vai ver nada que me desabone a minha conduta, né, então não tem nada que me desabone, né, então eu fui lá, excelente tudo, né, dei suor, né, para construir salões e tudo, né, contribuições, né, suor também para servir dentro das congregações, cerca de quase 50 congregações, né, que eu participei. Então, eu fui instrutor da escola um livreto que tinha lá, né, na época de 2003, 2004, assim. Então, é suor que você derramou e de nada vale, né? Só para você entender, o meu canal Ex-Ungido, né? Porque ungido lá é quem é um dos 144 mil, né? Para fazer parte, né, da elite da Testemunha de Jeová, tem que ser ungido por o Espírito Santo. Eles chamam assim, essa linguagem lá, o modus operandi na falácia que eles usam lá. Então, eu fui, né? Então, muitos não sabem, mas ungido, cristão ungido, né, que não é ancião, ele tem um respeito de ancião, né? Então, por isso que, né, eu tenho esse conhecimento que você vê, essa postura, essa clareza, essa firmeza, né, em pregar a Bíblia e tudo, né? Que eu não só sei falar, né, o oposto do que a Testemunha de Jeová fala, né? Eu sei pregar a Bíblia, né? Bíblia mesmo, mas é Bíblia mesmo, Bíblia Sagrada, que não muda, né? Então, só um outro detalhe, né? A Bíblia da Testemunha de Jeová, ela muda, atualiza, quando é para sustentar algo que eles querem, né, pregar, quer ensinar. Então, o sangue, então eles querem mudar. Então, por exemplo, a elite da Testemunha de Jeová, que é o corpo governante, né, eles ensinam agora, né, eles estão ensinando
que o Armagedon está às portas, tá? Então, isso aí já está amedrontando você, já está amedrontando. Então, Jesus não amedrontava ninguém, né? Então, quando se trata de seita de manipulação, ele quer controlar você pelo medo, né? É igual você ter um filho, ó, se você não fizer, você vai apanhar. Então, você está pondo medo nele para ele te obedecer. Não obedecer o tio, a tia, né? Obedecer ele, o pai, né? Então você não pode pôr medo na criança. Você tem que deixar a criança à vontade. Você tem que ensinar e deixar por si próprio que a criança veja, né? Que realmente é assim, que se ela botar o dedo naquela tomada, vai dar choque. Então, você ensina. Ela foi lá, tomou um painho, pai, deu choque. Aí você fala, eu não avisei? Vai de novo. Vai acontecer a mesma coisa. Se ela for de novo, então vai. Então você não tem que proibir, você não tem que pôr medo na criança. Você tem que ensinar. Então, seita, né, de manipulação, manipular. Você não nasce de Jeová, você não pode pensar, né? É engraçado, aqui agora eu já finalizei sobre finados, né? Então, com todo respeito aqui a todos, né, que de algum modo vão comemorar não, perdão pela palavra, vão lembrar dos mortos, parentes, amigos, né, enfim, todos, né, o seu modo, vários modos, cada um tem o seu modo, então eu respeito. Então hoje, né, é o dia de finados, então vamos respeitar isso aí, né. Então é engraçado, então é uma coisa assim que eles mudam a Bíblia, então não dá para entender, porque testemunho de Jeová só eles vão ser salvos. Então o que está acontecendo lá na guerra com a Rússia e a Ucrânia, né, é uma pena, né, porque decretou a lei marcial, né, vá ver o que é a lei marcial, né. Então cerca de 20 mil homens, 19 mil e lá vai fumaça de testemunho de Jeová, homens, né, de 18 para cima, né, até a idade que for, né, então sendo do sexo masculino. Então cadê o corpo governante que vai lá? Cadê a elite da testemunho de Jeová que vai lá e chega assim, eu sou um corpo governante? Corpo governante é governo, né? Então, quando ele se autoproclama governo, eles têm um governo. Então, se eles têm um governo, né, então eles têm, né, os seus clientes. Não sei como é que eu posso falar aqui a palavra, né? E aqui conversa vai, conversa vem. Eu vou tentar chegar aos 50 minutos só, 47 e pouco. Então, rapidinho eu não gosto de vídeo longo, né? Nem os meus telespectadores aí gostam, né? Creio eu, né? O que eu estou avaliando. Então, se ele é um governo, por que ele não chega lá na Rússia, na Ucrânia, e fala assim, onde está lá os ucranianos para ser deportados para a guerra? Por que eles não chegam lá e falam assim, epa, eu esqueci o nome do presidente lá da Ucrânia, que decretou a lei marcial. Opa, esses aí, presidente ucraniano, esses são do meu governo. Esse você, ó, eu pago tanto, libero tanto para você vir para cá. Aí ele bota esses cerca de 19 mil, né, chefes de família, adolescentes, tudo, né, em filiais, né, ao redor do mundo, né, até mesmo na Ucrânia mesmo, na filial da Ucrânia, 19 mil, mas não vai caber 19 mil, né. Então ele coloca lá nas filiais, nos salões do reino, né? Mas se botar no salão do reino não vai ter reunião, né? Porque são muitas pessoas, né? Então eles podem pensar o quê? No salão da assembleia, né? Então eles cancelam a assembleia porque, né, tá tendo guerra. Então em guerra o salão da assembleia não tem funcionamento. Igual agora até esse ano, né? Não tem mais, não tem assembleia de modo físico, só virtual. Então poderia trazer para qualquer salão de assembleia, né, ao redor do mundo. Esses 19 mil, por que não faz isso? Né? Que governo é esse? Que associação é essa? Né? Então acesse lá o site, né, o WhatsApp, né, do Venda de Ativos, e compare por si mesmo, né? Se procede mesmo nessa informação que eles falam que em prol do reino e tudo, mas se você deu de graça, né? Se eles receberam de graça, né?
se eles receberam de graça. Então, se é uma associação sem fins lucrativos, eles estão lucrando. Novos e usados. Fale para ele que você quer um carro novo, né? Então, como eu falei, fique com Deus, né? Um abraço e vamos, né, orar pelo feriado e respeitar.